Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, uma boa noite. Eu peço a todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para receber as notificações, ok? Meus amigos, neste vídeo, ótimas notícias aí, por isso que eu estou contente. A gente vai falar aqui sobre a situação de salários, vamos falar aqui também sobre as eleições do Vasco da Gama, sobre o futebol e também vamos falar aí sobre Sirdorf e Balotelli no Vasco. A gente vai explicar toda essa situação. Meus amigos, salários. O Vasco da Gama até que enfim colocou tudo em ordem. Quem divulgou isso foi o presidente Alexandre Campelo hoje na sua conta do Twitter. E me pegou até de surpresa. Eu que sou um crítico aqui do Campelo, cético, não esperava dele pagar tudo aí. Então o pagamento foi feito. Para os funcionários do Vasco da Gama foi depositado agosto e setembro. Para os atletas do Vasco da Gama tinha uma parcela em aberto daquele acordo que foi feito. O clube também pagou aí os direitos de imagem. Então, além do salário do último mês. Então, é isso aí, é assim que tem que ser feito. Agora dá para a gente cobrar aí os atletas do Vasco da Gama. Um ambiente de trabalho melhor para funcionários e também para atleta do Vasco da Gama. E esse dinheiro aí veio da venda do Natan. O Natan foi vendido lá para o Boa Vista e também do mecanismo de solidariedade do Alan. O Alan foi vendido do Napoli para o Everton. O Vasco da Gama recebeu aí 4 milhões de reais. Esperou aí muito tempo para receber essa grana, mas conseguiu efetuar os pagamentos aí. E é bom porque ontem a gente também conseguiu aí mais 2 milhões e 800 mil aí daquela classificação. Show de bola. Meus amigos, com relação às eleições aí do Vasco da Gama, o Mussa e os candidatos se reuniram hoje por 5 horas aí para verificar como que vai ser o formato dessa eleição do Vasco da Gama. E segue tudo indefinido. Data, o formato, então a gente vai aguardar, certo? Algumas empresas aí manifestaram interesse, né, de efetivamente ser responsável aí pela apuração dos votos aí do Vasco da Gama. O Mussa, junto com o Campelo e com os outros candidatos, estão vendo isso. Fiquei muito triste aí pelo fato do Levenciano ter mandado o representante. Não gostei disso. Depois eu vou falar sobre isso na live mais tarde, né? Mas o importante é que as coisas aí estão caminhando, certo? O Mussa continua irredutível, certo? O Mussa aí muito paspalho, só quer as eleições para o dia 14. A gente sabe que o Vasco da Gama é um colégio eleitoral, tem eleições no dia 15, então não dá para fazer eleição dia 14, certo? Precisa ter um tempo hábil aí de pelo menos 24 horas aí que o TRE pede. Então vamos aguardar para ver como que vai ser esse desfecho aí. O Roberto Monteiro
presidente aí do Conselho Deliberativo, e o Silvio Godoy, presidente do Conselho de Beneméritos, não foram porque, segundo eles, não foram convidados para lá estar, certo? Meus amigos, com relação ao futebol aí do Vasco da Gama, boas notícias aí também pra gente. O Vasco da Gama folgou hoje, né? Merecidamente, voltando aí de viagem lá de Caracas após aquela classificação de ontem. E o Ricardo Sapinto, pela primeira vez desde que assumiu o Vasco da Gama, vai poder contar com o Germancano para a partida contra o São Paulo. O Germancano se recuperou aí da lesão da coxa e está confirmado sim para essa partida. Então, uma ótima notícia. Mas as notícias boas não ficam por aí, tá? Além de Germancano, Gustavo Torres, recém-contratado junto ao Atlético Nacional da Colômbia, deverá fazer também a sua estreia com a camisa do Vasco da Gama. E fica muita expectativa aqui para a gente saber como que essa dupla vai se comportar dentro de campo. Mas com os salários pagos agora, com certeza é um refrigério aí. A gente vai ver o Vasco da Gama se comportando muito melhor. Meus amigos, e essa situação aí com relação Balotelli e Sirdorf no Vasco da Gama? Segundo informação do jornalista Fábio Azevedo da Fox, né, o Levinciano vai trazer aí o Sirdorf para ser aí o diretor executivo do Vasco da Gama, caso ele venha a vencer as eleições. E o primeiro reforço aí que o Sirdorf vai contratar, segundo o Fábio Azevedo, mais um jornalista confirmando isso, é o Mário Balotelli, de 30 anos, né? O Balotelli que jogou lá no Brescia, sempre muito polêmico, não foi bem lá no Brescia. A gente sabe que o Balotelli tem futebol aí, jogou na Inter de Milão, no Milan, no Liverpool, na seleção italiana, então tem gabarito sim. Se vier para jogar bola, ótimo, certo? Então pode pintar aí Sirdorf e também Balotelli no Vasco da Gama. Então vamos aguardar. O Vasco precisa sim de união, o Vasco precisa de reforços, sabe? E eu tô muito feliz. Há muito tempo eu não fazia um vídeo assim tão feliz e divido aqui essa felicidade com vocês que me acompanham, com os funcionários do Vasco da Gama, que a gente tem lutado para que tudo fique em dia, né? A gente tem reclamado insistentemente e graças a Deus tá tudo ok aí. Valeu, meus amigos. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu.